Opa, suave. Eu me chamo Madiak e eu quero comprar um kart. Hoje eu vou contar pra vocês a história do sucesso de PvZ e também vou falar um pouco sobre o meu PvZ queridinho, que é o Garden Warfare 2. Eu espero que vocês gostem. Tamo junto, bom vídeo. Bom, se você clicou nesse vídeo, acredito que você já saiba minimamente sobre o que PvZ se trata, mas se você não sabe, relaxa que eu vou te explicar. Bom, a franquia se deu início em 2009, com um jogo para celular feito pela PopCap. O jogo basicamente era um Tower Defense, onde você posicionava suas plantas no lado esquerdo e era atacado por zumbis pelo seu lado direito. Uma coisa muito legal do primeiro PvZ é a mudança no cenário afetar sua gameplay. Basicamente assim, de 10 em 10 fases, o cenário vai mudar e a sua gameplay vai mudar junto. Como assim? Bom, basicamente, no primeiro nível, na primeira parte dos níveis, no caso, você vai ficar no gramado normal. Depois, na segunda etapa, o seu gramado vai ficar à noite e você não vai poder usar o girassol, você vai ter que substituir pelos cogumelos. Na terceira fase, vai ter, tipo, uma piscina no meio e você vai ter que colocar uma planta sobre elas, que é, tipo, a Vitória Régia, para você conseguir dar sustentação para suas plantas. E basicamente, toda essa estética, todas essas coisas passam a vibe de tudo se complementar. É como se fosse um quebra-cabeça onde o cenário, os zumbis, as plantas, eles estão todos interligados e um complementa o outro, sendo algo muito à frente do seu tempo para a época. Uma coisa muito legal também do PvZ é que, tipo, sempre que você passava de uma fase, você ganhava a planta. Uma outra só que não tinha, mas, por exemplo, no começo você ganhava o girassol, o disparo ervilha, a noz, que eu acho que eu não sou o único que achava que isso era uma batata, ou porque provavelmente eu não sabia ler, e a Cherry Bomb, que não é o álbum do Tyler, The Creator. E o design desse jogo faz ele tão único, que o cara que a gente controla basicamente, que é o David Doidão, ele tem uma panela na cabeça, ele é vesgo e ele ainda tem uma barba ruiva gigante. O nosso principal inimigo, que é o Zumbão, tem um cérebro enorme, né? Por isso Zumbão. E o Zumbão é um bicho muito escroto, tem essa cabeça gigante, os dentes todo estranho. Mas ele é muito engraçado, é um vilão muito cativante. Todo o design desse jogo é basicamente tipo perfeito. É tipo, é basicamente do maluco feito para malucos. É perfeito. Isso aí é cinema, absolutamente cinema, senhores. Agora você junta tudo isso que eu te falei, ainda com uma das músicas mais icônicas da história dos videogames. Olha só essas barras, senhores. Bom, agora que eu já contextualizei vocês, basicamente, de como tudo começou, a gente chega no fatídico ano de 2011. Bom, nesse ano, a maravilhosa Electronic Arts, vulgo EA, comprou o PvZ. Sim, F no chat. A EA comprou a PopCap. Não! Bom, para você que não sabe, a EA é conhecida por ter preços justos nos seus jogos. Com certeza, eles não cobram R$ 300 pelo mesmo jogo, só que com uma roupinha diferente e um número diferente também. Bom, basicamente a EA comprou porque ela viu que PvZ poderia dar muito dinheiro, e então, no ano de 2013, a EA, junto da PopCap, lança o Plantas vs Zombies 2. Bom, e pelo incrível que pareça, o PvZ2 não é um jogo ruim. Aliás, é um jogo muito bom. Os gráficos dele é infinitamente melhor do que o do primeiro PvZ. Os mundos, as fases, tudo é muito bom. Realmente é um bom jogo. O problema é aquele dedinho, o dedinho safadinho da EA, que é o quê? Querer extorquir dinheiro de gente pobre. Os caras querem roubar R$ 1 milhão para você comprar uma planta que você jogava de graça no primeiro jogo. Tipo, simplesmente maluco, doente. Um ótimo exemplo dessas plantas que antes eram de graça e acabaram ficando pagas no segundo jogo é o próprio cogumelo. Ele em si já tinha um design muito legal, uma habilidade única, que era quando o zumbi meio que comia ele, o zumbi mudava de lado e ia atacar os outros zumbis. O que eu achava, tipo, sensacional, era uma das minhas plantas favoritas. Só que no segundo jogo, eu fui ver, tem que pagar R$ 23 pra ter esse cogumelo. A não ser que seja, tipo, algum evento, alguma coisinha que eles até deixam você usar. Mas basicamente os caras destruíram minha planta. Eu adorava ela, eu não posso mais usar, porque eu me recuso a pagar R$ 23 pra poder usar uma planta numa fase pra ficar mais fácil.
O intuito do vídeo não é se aprofundar muito no PVZ2, mas se vocês quiserem depois posso fazer um vídeo falando especificamente sobre ele, mas basicamente o que ele fez? Ele melhorou os gráficos, como eu já tinha falado anteriormente, colocou mais zumbis, mais plantas, colocou algumas mecânicas novas que eu acho simplesmente crucial e melhoraram muito a gameplay. Tipo, a gameplay do primeiro PVZ, ela é muito lenta, ela é meio datada hoje em dia. E no segundo eles colocaram a opção de você aumentar a velocidade das coisas. É basicamente o 2x aí do YouTube, só que pro jogo. O que eu achei muito bom, deixou muito dinâmico. Eles também colocaram alguns poderzinhos, que você gasta moedinha lá, que é outra forma da EA roubar seu dinheiro. Mas basicamente você consegue, tipo, tacar raiozinho, pular o zumbi pra fora do mapa, ou congelar ele. O que é uma adição até que legal. E como era de se esperar, o jogo simplesmente explodiu. Foi o jogo mais bem avaliado, com mais downloads, de tudo da Apple Store, tanto da Google Play, e bateu recorde atrás de recorde, sendo o jogo mais baixado no mês, no ano, e assim seguiu. A PopCap dentro do guarda-chuva de empresas da EA era uma das que mais gerava lucro para a EA, fora ela mesma. Fazendo uma sequência ser o mínimo que o público já esperava. Pro público, fã do jogo, basicamente já estava certo que um Plantas vs Zombies 3 ia lançar para os celulares. Foi então que, com o lançamento tanto do PlayStation 4 quanto do Xbox One em 2013, a EA junto da PopCap tiveram uma ideia. Bom, e se eu não fizer um jogo de Plantas vs Zombies, só que para os consoles? Foi aí que, surpreendendo a todos, no ano de 2014, o primeiro Garden Warfare foi lançado. E esse jogo facilmente se popularizou. Bom, basicamente, quem não ia querer pegar uma planta e encher zumbi de tiro? Ou pegar um zumbi e encher planta de tiro? É tudo muito louco, porque tipo, é muitas cores vivas, muita coisa acontecendo na sua tela ao mesmo tempo. E diferente dos jogos de celular, esse aí não é um Tower Defense. Ou seja, tipo, ele não é um jogo 2D onde você vai posicionando as plantas, só que para consoles. Não, ele é um jogo em 3D, onde você tá basicamente num campo de guerra. Imagina, tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, só que entre zumbis e plantas. É uma coisa, é bomba pra um lado, veneno pro outro, daí tem poderzinho, tem um monte de coisa. É coisa que você gosta. Se hoje em dia lançasse um jogo igual esse, ia ser um sucesso tremendo, igual foi na época. Bom, e com o sucesso de mais um jogo, a EA não só ficou mais rica, como também pensou, bom, aqui a gente tem dinheiro, a gente ama dinheiro, gosta de tirar dinheiro de pobre, o que a gente pode fazer? Vamos lançar outro jogo para Xbox e para PlayStation? Foi então que, 2 anos depois, o Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 foi lançado. Since the dawn of time, plants have protected suburbia from the zombies. But now the world has changed. Welcome to Zomburbia. Eu lembro muito bem de chegar na escola um dia e o meu melhor amigo me contar desse jogo. Eu pensei, caramba, mas não é só pra celular esse jogo, tal, não sei o que. Daí ele pegou e falou assim, não, pô, tem pra Xbox, vê lá, dá uma olhada. Então chegando em casa eu peguei, abri o YouTube e eu vi lá Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Assisti o trailer, assisti gameplay, eu falei, eu preciso desse jogo, eu necessito disso.
Eu lembro que o Dia das Crianças estava se aproximando e eu queria muito, muito mesmo esse jogo. O meu pai até sabia disso. Eu lembro que a gente até conversava sobre esse jogo e tudo mais. E então, no Dia das Crianças, ele me levou de carro até a loja de videogame que tinha. A propósito, essa loja deve ter fechado, já que hoje em dia ninguém compra mais mídia física, nem tenta consertar o console, essas coisas. Mas a gente chegou lá e eu lembro que o jogo era caro. Na época era R$ 150, coisa que hoje seria barato para um jogo, né? Tendo em vista que, tipo, R$ 200 é o mínimo para um jogo AAA lançado recentemente. Mas mesmo assim era caro. E meu pai não estava disposto a pagar uma coisa tão alta por só um jogo. Foi então que o meu vô, de bom grado, conseguiu comprar para mim. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, fiquei super feliz mesmo. Eu cheguei em casa, coloquei o jogo para instalar e fui dormir super animado pro próximo dia. Eu lembro que esse dia era um dia meio que nublado, era um climinha gostoso de ficar em casa. Eu na época era uma criança, então já não fazia nada mesmo, e daí eu coloquei o disco. Coloquei o disco, abri o jogo e eu vi o trailer. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Esse jogo, ele continuou com a base do primeiro. Se vocês repararem bem, meio que tipo, todas as sequências de PvZ, eles melhoram o que o primeiro construiu. E esse melhora pra caramba. Basicamente assim, ele só não adicionou mais zumbis, como tipo, ele basicamente deu variações pra eles. Por exemplo, sei lá, o milho. Tinha o milho de fogo, o milho de gelo, entendeu? Eles estavam, tipo, várias variações. Eu lembro que você ia numa máquina de vendas, você comprava vários pacotinhos e ia desbloqueando plantas novas, ou zumbis também, depende. Daí também eu lembro que tinha o modo história, que você, tipo, basicamente podia seguir com as duas linhas dos zumbis ou das plantas. Você podia sabotar os zumbis, tinha o modo online, que você saía atacando tiro pra tudo que é lado, igual o primeiro. Ele é basicamente o primeiro, só que mais completo, mais robusto. Eu lembro já também de tentar hastear a bandeira que tinha no meio, e ficava mó caos, zumbi vindo por todos os lados. Também tinha o esgoto, tinha toda a lore do jogo, dos gnomos. Era tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Era tipo uma coisa fechadinha, uma coisa bonitinha. E pra uma criança de, sei lá, 11 anos, aquilo era uma coisa louca, era uma coisa perfeita. Tipo, não tem muito bem como explicar. Mas basicamente é quando você se encontra com o jogo, quando você encontra com alguma coisa que você realmente gosta, você pega e pensa, nossa, isso foi uma das melhores coisas que eu vivi, entendeu? Tipo, é uma coisa única e é uma experiência que eu queria que as futuras gerações também tivessem, entendeu? É uma coisa que eu penso como se eu atingisse o Nirvana, como se eu estivesse num plano espiritual acima de todos. Eu sei que falar disso de um jogo, tipo, de zumbi, de planta, que é tipo uma coisa muito bobinha, parece algo idiota, mas não, tipo, pra mim é uma coisa realmente importante. Eu lembro de quando eu nem tinha celular, nem tinha nada, eu jogava no celular dos meus pais, depois o meu amigo me contou dessas coisas, o meu avô ter me dado esse jogo, eu jogar ele, zerar ele, fazer várias coisas. Tipo, eu meio que cresci também com essa franquia e eu vejo, tipo, conforme eu fui mudando, eu nunca esqueci disso. Eu tenho essa fita guardada comigo, com as coisas do meu coração. Sempre que eu vejo alguma coisa sobre esse jogo, eu me lembro dos meus velhos tempos, de eu conversando, tudo mais, dos youtubers que eu via na época também. Era tudo muito gostoso, dava tudo uma ótima sensação pra mim. Então acho que é basicamente isso. Por que gostamos de PVZ? Bom, é porque é uma coisa mágica. Só quem joga vai conseguir entender. Alguém que olha de fora vai pensar: meu, isso é um lixo. É qualquer coisa, um zumbi, uma planta, isso não faz nem sentido. Mas não, você que entende dessa franquia, você sabe quanto cada planta, sua planta favorita, seu zumbi favorito, o All-Star, aquele cara de futebol americano, cara, aquilo é simplesmente perfeito. É um lugar que você basicamente se encontra. É basicamente uma franquia de aconchego pra você. Também temos isso com outras franquias, como, sei lá, FNAF, alguns com Lego, ou até mesmo o FIFA, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Nós amamos PVZ pelo que ele é, e não pela EA. Ninguém gosta da EA. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, por favor considere deixar seu like e se inscrever no canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Então, se a edição não ficou muito boa, se eu enrolei um pouco na minha fala, eu peço desculpas, é a minha primeira vez. Eu fiz tudo isso aqui sozinho, foi de coração. Foi mais ou menos uma carta de amor para essa franquia e o começo de um sonho para mim. Eu realmente fui muito expectativo nas coisas que eu vou fazer daqui para frente e eu pretendo falar de mais jogos, mais franquias, mais coisas que eu gosto. Bom, então é isso. Bye, bye. Vamos!